Muitíssimo bom dia, segunda-feira chegou e nós estamos aqui com o programa Sua Informação, que hoje nós temos 3 entrevistas sensacionais, então nós temos que correr, o negócio vai ser muito bacana, muito louco, vai ser bem agitado mesmo. Portanto, vamos à palavra do dia. O coração do sábio o inclina para a direita, mas o coração do tolo inclina para a esquerda. Então, meus amigos, sejamos sábios. Vamos inclinar o nosso coração para onde? Para a direita sempre, porque na esquerda só tolo que está lá, certo? Muito bem. Muito bem, muito bem. E hoje nós estamos recebendo aqui o educador financeiro e meu amigo pessoal, Marcos Lessa. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, Carlão. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Está sendo uma honra estar aqui com você. Já conversamos ali, né? Há muito tempo, já nos conhecemos, já fizemos outros programas juntos. Mas estar aqui como convidado está sendo uma honra grandiosa perante a tudo que nós já vivemos. Marquinhos, para aqueles que não sabem, né? Na verdade, o Marquinhos foi um dos que me incentivou e estava comigo desde o começo. Isso já faz alguns anos, hein? Tem cerca aí de uns 5 anos. Mais menos, aproximadamente né? Isso, uns 5 anos. Exatamente. E o Marquinhos, assim, trabalhava numa loja, aí foi trabalhar no banco e agora está aí como educador financeiro. Como é que foi para ti, Marquinhos, essa migração toda, lá da loja, da Pulpo, depois você estava no propósito de ir para o banco, entrar no banco e agora como educador financeiro. Como é que foi tudo isso? Bom, Carlão, primeiro que eu já comecei trabalhando com uns 13 anos de idade, né? Um número meio, né? Mas tudo bem. Então, desde ali eu sempre trabalhei com meus recursos, eu sempre batalhei para conseguir comprar minhas coisas, né? Então, eu fui crescendo, eu te conheci, então você me conheceu na questão da época que eu trabalhei na Pupos. Isso. Né? Mas eu já havia trabalhado no shopping antes, aqui no Praia Mar, próximo da gente. E então, eu estudei para entrar numa instituição financeira, né? E quando eu entrei nessa instituição financeira, muita gente começou a me elogiar, falando assim, caraca, hoje você é bancário, que legal e tal. Mas quando eu estava ali, eu não batia com o propósito que Deus colocou na minha vida. Eu, como um cristão, não fazia sentido estar onde eu estava, fazendo o que eu fazia, mas aprendendo que nós tínhamos que amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu fazia algo para as pessoas que estavam do outro lado que não eram benéficas a elas? Então, eu comecei a ter crises, então eu conheci a NP Company, que é uma empresa do Neto Pousa, né? Certo. Que tem o propósito de levar a educação financeira para as pessoas. E o que está acima de tudo é Deus ali. Então, Deus nos deu uma direção. E o sim do Neto abriu uma bênção para mim. Então, hoje eu ajudo as pessoas a fazer o seu dinheiro sobrar, começar a investir. Então, é um propósito. Ponto. Muito bacana isso daí. Como é que funciona? Vamos lá. O brasileiro não tem educação financeira, né? Carlos, deixa eu falar uma coisa. Faz sentido para o governo que você entenda sobre finanças? Claro que não. Faz sentido para as instituições financeiras que você entenda sobre finanças? Com certeza não. Por que não? Porque não é interessante ser o governo. Palavras do nosso presidente, né? Que se a pessoa começa a ganhar um pouco mais, já deixa de votar neles. Palavras do presidente. E as instituições financeiras, se você souber aplicar o dinheiro, você não vai cair nas armadilhas das instituições. Exatamente. O que acontece? Quem financia o governo nas suas eleições são as instituições financeiras. Então, o governo ele precisa passar de bonzinho, que dá casa para você, que te dá hospital gratuito, que te dá bolsa miséria. Então, o governo ele tem que se passar pelo bonzinho. As instituições, elas precisam ganhar com suas dívidas. Então, quando você começa a se enrolar com as dívidas, eles estão ganhando dinheiro porque você só paga juros. Então, não faz sentido nós termos educação financeira nas escolas,
Porque a partir do momento que você começa a entender e aprende a lidar com o seu dinheiro, que é aquilo que você tanto trabalha para ter e não consegue ter um mísero R$ 1 na conta no final do mês, esperando que vire para você receber seu salário, aprender a aplicar o seu dinheiro. A NP Company hoje, ela tirou mais de 30 milhões de reais das dívidas. Então, o mercado de dívidas, ele teve uma oneração de 30 milhões de reais através da NP Company. Mas essas mesmas pessoas que pararam de ter dívidas começaram a investir. Então, já conseguimos colocar no mercado 20 milhões de reais em investimentos. Ou seja, estamos transformando o Brasil de alguma maneira, que é através da educação financeira. Muito bacana. E qualquer um pode investir? Qualquer um. Carlão, existe uma coisa chamada Tesouro Direto, né? E aí, se eu falar para uma pessoa, pô, já investiu no Tesouro Direto ou no Tesouro Selic? A pessoa vai falar, não, eu preciso de ter muito dinheiro para fazer isso. Não. Com R$ 35 você já consegue investir no Tesouro Selic. Vou investir, hein? R$ 35 é um café que você toma hoje. Literalmente, é um café. Exatamente. Então, assim, você não precisa ter muito dinheiro para investir. A questão não é sobre o dinheiro, é sobre a mentalidade, tá? Quando você tem a mentalidade trabalhada, você começa a conseguir investir o seu dinheiro de uma forma consolidada, aos poucos. Então, muita gente pensa assim, pô, eu tenho que ter muito. Não, com R$ 2, com R$ 50, com R$ 100, você consegue investir. O importante é você fazer. Como você falou, assim, R$ 35, R$ 50, mesmo a pessoa que ganha pouco, ela acaba gastando isso daí de bobeira. Fato. Existe uma coisa chamada gastos fantasmas. E isso é o que pega todo brasileiro. Todo mundo que eu faço uma avaliação, e a avaliação 100% gratuita ali, eu falo, ó, vamos lá, só vamos conversar. Todos eles falam, eu recebo X, minhas contas são Y. Tudo bem, só que tá sobrando aqui nessa conta, se a gente subtrair. E o resto? Não sei. As pessoas não sabem. Exatamente, simplesmente não sabem. Porque os gastos fantasmas. Então, eu vou dar um exemplo claro aqui de um cliente que só por mês ele gastava aí com os gastos fantasmas R$ 900. Agora multiplica isso por 5 anos. É muito. Quantos R$ 1.000 ele gastou? Muito, muito dinheiro. Quando eu mostrei isso pra ele, ele ficou embasbacado. Ele ficou, como assim? E ele deixou de entrar na área que ele queria, que é a área de química, porque ele não tinha dinheiro guardado. Ele tinha receio de diminuir seu salário, porque ele tinha que se tornar estagiário. Então a educação financeira ela leva para tudo. E o que aconteceu? Quando eu levei a educação financeira para ele, outras áreas da vida dele começou a ser desbloqueada. Então ele deu 3 passos para trás, que é entrar como estagiário em uma empresa que ele receber menos, onde ele recebia antes, certo, mas na área que ele tanto ama. Só que ele não ia para frente por conta do financeiro. Entendeu? Entendi. E, vem cá, por exemplo, eu tava tendo uma conversa essa semana com a minha esposa, que a gente falou assim, pô, mano, onde nós gastamos? Que chegou no final do mês, nós estamos sem dinheiro e entrou dinheiro. Aí eu falo assim, sinceramente, não sei. É exatamente esses que são os gastos fantasmas. Exatamente. É aquele gasto que você não sabe para onde vai. Tá bom? Então, pensa só. O seu salário ele cai numa peneira. Tá bom? Então, tem caroço, bagaço, que são as contas do dia a dia. Sim. Aí depois fica o líquido. Para onde vai o líquido? Você não sabe para onde vai. Então, nós temos que descobrir para onde é que vai. Então, com o planejamento financeiro, nós descobrimos e criamos um plano. Tanto para pessoas que estão endividadas a pagarem suas dívidas. Eu tenho um cliente muito endividado. Só que hoje ele está conseguindo guardar dinheiro. Ele mandou mensagem, Marcos, já recebi meu salário e já separei o dinheiro do investimento. Já reparou que quando você assiste aqueles programas de ganhar milhões de reais, sim, né? Existem diversos. Quando você pergunta, o apresentador pergunta o seguinte, o que você vai fazer com esse dinheiro? A pessoa fala, eu vou comprar uma casa para minha mãe, eu vou viajar, vou pagar a escola do meu filho, depois eu vou investir. Não, pô, o investimento não tem que ficar por último, ele tem que ser o primeiro. Porque se você recebe os R$1 milhão que aquele programa vai te dar e você só coloca na caixinha do Nubank, você vai conseguir pegar só ali R$20 mil de renda. E as pessoas não sabem disso. Entende? Então, as pessoas não conhecem os juros sobre juros, não conhecem o básico que é reserva de emergência. O juros sobre juros é chamado pelo Einstein de 8ª maravilha do mundo. Se ele disse isso, quem estou eu na fila do pão para dizer que não é? Exatamente. Entendeu? E isso pode enriquecer as pessoas.
Foi o que eu acabei de dizer aqui dos 1 milhão. Se essa pessoa deixa aqueles 1 milhão ali parado por uns 3 meses, quanto de renda ele não pegou? Sem Exatamente. saber. E, Marcos, se a pessoa quiser te procurar, como é que ela faz? Porque eu vou te falar, eu tenho o seu telefone, mais fácil. Minha esposa vai estar assistindo, ela está assistindo, ela vai falar assim, procura o Marcos agora, já liga para ele e manda ele vir aqui que a gente precisa aprender. Se você quer aprender um pouco, principalmente, o principal de tudo, Marcos, só quero fazer uma avaliação gratuita. Porque existe uma coisa chamada quebra de crenças, que são as crenças limitantes, que eu não consigo, eu não posso, não é pra mim, dinheiro é sujo, dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é. Não é. O dinheiro traz conforto, o dinheiro traz segurança pra você. Então, pra você fazer só uma avaliação gratuita comigo, é só me chamar no direct no Instagram. O Instagram tá na tela. @MarcosLessa_. Me chamou no direct, eu te adiciono no WhatsApp, a gente marca um dia para fazer uma avaliação 100% online e gratuita. E ainda digo mais, se quiser conhecer a NP Company, que fica aqui em Santos, você é super bem-vindo. Nós gostamos que as pessoas conheçam o nosso ambiente, porque é um ambiente leve, é um ambiente tranquilo. Você até está convidado lá, tá? Com certeza, irei. E a nossa empresa tem Deus acima de tudo ali. Então, tudo é por Ele e através dele. Ele que faz tudo. Porque a promessa de Deus é que com a educação financeira nós vamos chegar em muitas pessoas. Então, se você também tem uma empresa hoje, tá? E com um número de funcionários de 5, que seja, onde tem 1 ou 2 pessoas, Deus já está presente. É isso que nós temos em mente, o que está escrito na Bíblia também. Então, se você tem uma empresa com 5, 2 pessoas, 30, 50, não tem problema, nos chamam. Nós fazemos palestras 100% gratuitas também, porque o nosso propósito é esse. É levar a educação financeira para cada vez mais pessoas. Já levamos para mais de 20 mil pessoas a educação financeira. Instituto Neymar, Scania, McDonald's, um monte de empresas já nos procuraram para levar a educação financeira através de palestras. Então, me chama no direct, que a gente organiza tudo, não tem problema, tá bom? Essas pessoas que têm uma microempresa, até um MEI que pode ter alguns funcionários também. Um salão de beleza, ou um escritório de direito, de advocacia, que seja. Nós fazemos muito para imobiliárias também, palestras. Então, assim, pode ser de micro a LTDA, é limitada, não tem problema. O importante é levarmos a educação financeira para as pessoas, que esse é o nosso propósito na NP Company. E como você falou, Marcos, quando a gente tem um propósito e esse propósito foi Deus quem colocou, as coisas andam. Eu tenho certeza que as coisas estão andando muito bem, tanto para você quanto para as pessoas que você está levando a educação financeira. Com certeza. Como eu dei exemplo aqui de um rapaz, eu tenho outros mais exemplos que eu posso passar na avaliação ali, para não ficar muito comprido aqui o programa, mas quando eu digo um sim para Deus, um propósito que Ele tem para mim, eu desbloqueio a outra pessoa também, entendeu? Então, assim, às vezes você está deixando de falar um sim, mas você pode desbloquear mais de 10 pessoas, mais de 20 pessoas, e essas pessoas também terem a bênção divina, entendeu? Então, isso é muito importante. Ore. Eu orei muito para chegar onde eu estou hoje aqui. Eu não pedi palpite de ninguém. Eu pedi demissão de onde eu estava. Eu era um bancário, tá? A pessoa do outro lado aí deve estar pensando, nossa, que maluco. Não, não é maluco. Eu creio aquilo que eu não vejo. Então, se Deus falou e eu não vi, eu tenho que ir, eu tenho que seguir em frente. Orando, louvando nos momentos mais fáceis e nos difíceis. E quando eu conseguir alguma glória, eu tenho que louvar mais ainda. Entendeu? Eu não posso esquecer dele, tá? Isso é a definição de fé. Esperança naquilo que não se vê. Convicção de fatos que se esperam. Exatamente. E é isso mesmo. Quando a gente crê em Deus, eu falo para todos, Marcos, quando a vida com Deus é assim. Você está diante de um precipício, que nós todos os seres humanos andamos sempre diante de um precipício. Geralmente, quando você não tem Deus, você procura uma ponte. Com Deus é diferente. Você pisa e Deus coloca a ponte, né? Deus te faz andar sobre o mar, te faz andar sobre as pontes. Diante das tempestades e das ventanias, Ele vai manter o seu barco ali tranquilo. É só você crer. Mas é isso, Calão. Eu vou puxar um pouco mais pro lado financeiro. Certo. Que é o seguinte. Quantas pessoas hoje têm um celular?
Muitos? Todo Todos? mundo. Existem mais Todos? celulares do que pessoas no Brasil hoje. Tá? Mais Existem celulares mais do que celulares pessoas. que pessoas hoje no Brasil. A média de um celular hoje é de R$1.000 a R$2.000, Sim. tá? Eu fiz um vídeo falando, quem tem iPhone hoje? Todo mundo. Aí um monte de gente falou assim, não, eu não tenho iPhone. Tudo bem, mas foi uma analogia. Quem não tem hoje um tênis caro no pé? Quem hoje não tem um celular caro? Quem hoje não tem coisas que foram caras na sua casa que talvez você nem use mais? Chega um Verdade. momento que você precisa vender aquilo. Porque quando você compra algo que você não precisa vender aquilo que você não precisa. Então, o que acontece? As pessoas, elas gastam seu dinheiro em coisas fúteis. E aí está o gasto fantasma. Entendi. Ela pensa no seu eu do presente. E o eu do futuro? Para onde é que ela vai? Para onde é que ele vai? Como que Entendeu? eu vou estar daqui a 20 anos? Exatamente. Aonde eu quero estar? É isso, faz um cálculo. Em período de 10 anos, se eu guardar R$250 hoje, por exemplo, vai no mercado. Você vai no mercado para fazer a compra do mês. Certo. O que tem no caixa do mercado? Tudo que você vai consumir na hora. Exatamente. Chocolate, salgadinho pequeno, refrigerante pequeno. A Coca 2 litros está em um setor específico, mas a de lata está no caixa. Exatamente. Mas você já está no seu carrinho com 4 litros de refrigerante, mas você vai pegar uma latinha de Coca-Cola para consumir dentro do carro, dentro do Uber, dentro do busão. Por quê? É o eu do agora. O chocolate, quanto era um chocolate antigamente? Um chocolate, Carlão? Há muito tempo? Não lembro mesmo. Mas Era R$1, mais ou menos. Exatamente. Vai, vamos lá. Então você gastava R$5 no caixa, porque você comprava 5 chocolates diferentes. Sim. Ou você pegava 3 chocolates diferentes e um refrigerante. Hoje, com R$5, tu compra um chocolate. Exatamente. E olha Isso lá. é viu? inflação. E olha Tá lá. bom? Isso é inflação. Mas e o que você faz? Você ainda continua comprando 5 chocolates. Então você gasta 5, 10, 15, R$20. Mais o refrigerante. Por mês, quanto você gasta no caixa? Uns R$200? Por aí, viu? Parece loucura o que eu estou falando, mas faça o cálculo você aí mesmo em casa. Exatamente. Agora, você que tem uma pessoa, um filho, tá? Às vezes seu filho tem aí, em média de 5 anos. Multiplica 250 vezes 5. O quanto você teria na conta hoje? Por conta de um prazer momentâneo. Porque você já comprou o chocolate de barra que está no seu carrinho. Você já comprou o refrigerante de litro que está no seu carrinho. Mas você foi no caixa do mercado e comprou aquele chocolate pequeno para comer na hora. Você comprou aquele refrigerante pequeno para comer na hora. Aquela bala ou aquele salgadinho. Então, está muito na cara. Está debaixo do nosso nariz. Só que, ainda assim, eu dizendo para você, a sua mentalidade precisa ser mudada. Entendeu? Então é isso que a gente leva na educação financeira, é a mentalidade. Temos que trabalhar isso. Tem pessoas que falam para mim, Marcos, sobrou R$250 na minha conta, mas eu não mereço esse dinheiro. Porque a mentalidade dela diz que ela não merece aquele dinheiro. Entendeu? Porque ela nunca sobrou. Uhum. Então quando sobra, ela acha errado aquilo. E Entendi. acontece muito. Marquinhos, muito bacana. Você já está convocado a vir outras vezes para eu vou lá na empresa para conhecer, vamos fazer uma matéria lá. Show, vamos. Vamos trazer você aqui, o Pouso aqui também, para nós apresentarmos um programa específico só para falar sobre educação financeira, que é sensacional, um assunto que dá para gente, apresentar uns 3, 4 programas. Com certeza. Eu só vou pedir, Carlão, para poder deixar aqui pro pessoal, né? Tem o meu arroba ali, mas também tem o arroba da NP Company. Tá? Só vocês colocarem no celular. Ou também tem o Neto Pousa, que é o CEO. Então o Neto que começou essa caminhada, o sim do Neto me trouxe até aqui. Certo. Entendeu? Então isso é muito importante, tá? Então sigam lá o pessoal, me sigam também. Vai ser um prazer enorme ter vocês nas nossas redes sociais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com a próxima entrevista. Em Santos, as vilas criativas transformaram a vida da Simone, da Iraci e de milhares de pessoas. E vamos avançar com a construção de uma unidade no Santa Maria. O Parque Valongo vem recebendo grandes eventos e também atrai famílias como a da Pamela. E não para por aí. A segunda fase vai trazer ainda mais avanços, como o novo terminal de passageiros. O DIC da Vila Gilda agora tem centro de convivência e uma policlínica novinha. É ou não é, Maiara? E a sua qualidade de vida vai avançar ainda mais com o Parque Palafitas. Hoje temos 87 escolas e investimentos no ensino em período integral. E vem aí a UME Rei Pelé.
que atenderá milhares de alunos como o Miguel. Esses são só alguns exemplos de avanços na nossa cidade. Então, fique ligado e seja bem-vindo ao Avança Santos, um conjunto de transformações para Santos ficar ainda melhor. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. 10 anos de experiência, Academia Time for Fit, academia certa para a família santista. Time for Fit, aqui sua motivação vira resultado. Coração verde e amarelo hoje sente uma saudade de olhar pra bandeira e sentir felicidade. Andam vazio no peito, um nó na garganta. É a falta que cê faz que a alma da gente clama. Volta Bolsonaro, o Brasil tá te chamando. Volta presidente, o povo tá te esperando. Volta Bolsonaro, o Brasil tá te chamando. Volta presidente, o povo tá te esperando. Volta capitão. Deus, pátria, família, a gente não esqueceu. É a força que nos move, o sonho que não morreu. Brasil acima de tudo é Deus. Acima de todos é Deus. Volta Bolsonaro, o Brasil tá te chamando. Volta presidente, o povo tá te esperando. Volta Bolsonaro, o Brasil tá te chamando. Volta presidente, o povo tá te esperando. Volta capitão. Muito bem, estamos de volta com o programa Sua Informação. No primeiro bloco nós tivemos educação financeira com Marcos Lessa. E agora, uma educação alimentar com a nutricionista Celine. Muito bom dia, Celine, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Muito bem, graças a Deus. Vamos falar sobre... Bom, já sabemos que o brasileiro, ele não tem educação financeira. E aí, educação alimentar, o brasileiro tem? Também não. Meu Deus do céu, tá demais. Também não temos, né? Existem vários projetos para colocar a nutrição desde a fase escolar como uma disciplina, algo que faça parte, né, do currículo, mas na prática isso ainda não funciona muito bem, né? Mas tem algum lugar que já tem ou ainda não avançou em lugar algum? Existem algumas escolas que já trabalham, né, dentro, de repente, de uma disciplina, às vezes ciências, biologia, Certo. Mas entra uma aulinha, um assunto, né? Não é um nutricionista, geralmente, que dá essa aula, é o professor da disciplina, né? Então, estamos longe ainda. Pergunta que não quer se calar. Todos, onde... Tem como a pessoa emagrecer comendo? Com certeza tem. Como que né? ela pode fazer isso daí? A escolha, geralmente, assim, tem um ponto que é crucial. É o que se come, né? Então, dá para emagrecer comendo, dá para ter saúde comendo, dá para ganhar massa muscular comendo, mas precisa ter a escolha correta, né? É comida de verdade, que o brasileiro não está mais acostumado a colocar no prato, né? Nós já fomos há décadas atrás, assim, um país referência de comer comida de verdade. O prato do brasileiro era alface, tomate, arroz, feijão e uma proteína, né? Isso faz tempo, hein? Faz tempo. Infelizmente, a gente perdeu aí
essa boa fama que tínhamos, americanizamos demais a nossa alimentação, né? Com uma desculpa que não cabe no nosso país, que é de que comer bem custa caro, né? É o que a gente mais ouve isso aí, comer bem custa caro. E isso não é fato? Não é verdade. Aqui no Brasil, comer mal custa mais caro ainda. Ô, louco! Custa, né? Quando a gente compara algumas coisas, é preço, né? Então, assim, essa frase é uma frase dos Estados Unidos, que comer bem custa caro, né? Lá Certo. eles podem comparar um lanche de fast food com uma porção de fruta. Aqui você vai na feira, a dúzia da banana custa 4, 5 reais. Exatamente. Né? Então, assim, escolha. Lógico que dá trabalho, eu acredito, né? Eu faço isso em casa, então, assim, cozinhar todo dia dá trabalho. Fazer feira toda semana dá trabalho, porque a comida estraga. Então, não é uma coisa que você pode comprar para durar 5, 6 meses, Não, né? exatamente. Mas faz a diferença na saúde colocar Então, esses alimentos. Olha, muito interessante, porque essa semana eu estava lá onde eu moro ali na Guedes Coelho, e tem a feira de quarta-feira e tem a feira de domingo, né? Aí eu ainda pensei assim, pô, será que daqui a alguns anos ainda vai haver feira? Porque o pessoal, cada dia que passa, está indo menos à feira. Mas você falando dessa forma, é importante ter educação financeira, educação alimentar por conta disso, né? Porque eu passei essa semana na feira e já comprei lá o meu... Não vou falar que eu como bem, não, que eu não como. Mas Pô, dá como pra o Marcos pegar. falou, tava lembrando que, ó, mas eu resisti à tentação. Mas eu passei para minha esposa. Eu passei no mercado para comprar uma água de coco e eu acabei com... Marquinhos, você tá assistindo aí nos bastidores. Eu acabei comprando o chocolate. Tava ali no caixa, eu falei assim, eu vou pegar um chocolatinho para eu comer depois. Aí eu falei assim, não vou comer, mas deixei lá para minha esposa comer. Mas eu passei na feira e comprei lá uma beterraba, uma couve, porque eu gosto de tomar um suquinho assim que eu acho melhor do que tomar refrigerante, embora eu beba o refrigerante do mesmo jeito. E como é que a gente pode fazer para ter essa educação alimentar? Comer certo. Olha, eu acho que uma das primeiras coisas é fazer esse resgate, né, da comida de verdade, voltar a fazer feira, eu sou super a favor. A gente precisa comer fruta, verdura e legume. Quando a gente vai se debruçar em estudos internacionais, aqueles que estudam as pessoas que passam dos 100 anos e ainda têm saúde, né, conseguem fazer tudo sozinho, o segredo que elas têm é um estilo de vida bom. E dentro desse estilo de vida bom, elas comem muitos vegetais. Sim. Né? A Organização Mundial da Saúde diz que a gente deve comer um adulto, né, em torno de meio quilo de vegetais por dia. Por dia? Fruta, verdura e legume. Parece difícil, né? Parece. Mas não é. Se você consumir uma salada e um legume cozido no almoço e no jantar e uma fruta de manhã, uma tarde, uma noite, você passa de meio quilo por dia. Então não é tão Realmente, difícil assim. Não é tão difícil assim. Precisa ter essa educação, tem que ter esse hábito de fazer isso. E não é fácil. Todos gostam de uma batatinha frita. A batatinha, não tô nem falando da batata mesmo, é a batatinha do potinho, a batatinha do saco. Todos gostam, né? Chocolatinho. Todo mundo gosta, mas a gente não precisa parar de comer, né? Existe uma regra que eu falo muito para os meus pacientes, que é a regra do 80-20. Então, pega 80% das refeições, faz direitinho. E aí você vai ter a oportunidade de ter 20% de ir num evento, ir numa festa, num restaurante, numa churrascaria, fazer alguma coisinha diferente, sem trazer grandes danos à saúde, né? Então, tudo é equilíbrio, né? Se você come melhor, você consegue dar uma escapadinha de vez em quando. E aí, então, o problema é esse. Semana passada nós recebemos aqui o Lucas Vasconcelos, que ele é fisiculturista. E ele falou sobre isso daí. Não, de vez em quando você pode comer mas o negócio não é o comer, é a quantidade que você acaba comendo. E não sei se você conhece deve conhecer a Nova Era, mas toda vez que eu vou naquela Nova Era, meu Deus do céu, é um absurdo. Eu olho para aqueles doces, eu falo assim, olha, eu vou levar eu como bem, viu? Vou levar um bolo desse, um bolo. O menino já até sabe, bom dia, quais os bolos que você quer hoje? Quais os doces? Então é isso, né? Mas você sabia que tem uma dica importante em relação a isso? A gente não faz boas escolhas quando está com fome. Então, geralmente, ir no mercado, ir no restaurante, na doceria, vai depois da refeição. Porque você não consegue escolher tantas coisas assim. Agora, se você for com fome, aí um pedaço de bolo viram 3, né? E aí pega uma Coca-Cola para acompanhar. Geralmente, o nosso cérebro não funciona muito bem nesses lugares. Falou bem, é verdade, viu? Que você só lembra de ir quando você está com fome. Aí você vai, é exatamente isso. E vem cá,
A pessoa que quer, eu tenho uma amiga que eu falei para ela, hoje eu estava tendo, falei assim, eu vou entrevistar uma nutricionista, e ela não pode tomar outro tipo de whey, que por causa que ela tem intolerância à lactose. Aí passaram para ela um whey muito caro. O hidrolisado deve ser. Exatamente. E aí, como é que ela pode? Ela não tem muito... ela não consegue comprar esse whey o tempo todo. E como que ela teria algum alimento que ela poderia substituir? Tem. Hoje em dia a gente consegue fazer a distribuição proteica com a refeição mesmo. Whey protein, existem colágenos específicos para as pessoas que não podem consumir produtos de leite. É um colágeno com uma tecnologia chamada Body Balance. Ele tem efeitos bem similares no ganho de massa muscular, mas a gente consegue com comida também, né? Então, assim, não conheço exatamente ela para saber peso, mas geralmente, se você colocar em torno de 20 a 25 gramas de proteína em cada refeição, pelo menos 3 vezes por dia, você consegue fazer uma manutenção de massa muscular boa, né? Exatamente, não dá para falar exatamente quantos gramas, mas de 20 a 25 gramas para uma mulher, 3 vezes ao dia, a gente chega nas recomendações de proteína e ela não precisaria do suplemento. Ah, muito bom. E, por exemplo, a pessoa está lá acima do peso e ela decide, da mesma forma como o Lucas, ele era meio gordinho e em um ano ele virou fisiculturista. Mas ele foi extremamente radical, diminuiu tudo na comida. Tem como a pessoa ir gradativamente largando, mudando a alimentação? Tem, e na verdade isso é o mais indicado, porque quando a gente faz mudanças muito radicais, existe o que a gente chama de efeito rebote ou reganho de peso, né? As pessoas não conseguem, o corpo não se adaptou a essas mudanças ainda, então a tendência de voltar para os velhos hábitos é muito grande, né? Então o ideal é que vá fazendo devagar. Então assim, eu já tive pacientes que tomavam 1 garrafa de refrigerante por dia. E aí a gente fala, então agora você vai tomar 1 por semana. Certo. Eu não gosto de falar isso, mas eu preciso começar de um ponto, né? Então, acostumou com 1 vez por semana, 1 garrafa por semana, então agora nós vamos consumir uma mini garrafinha só aos sábados. E depois deixar só para eventos. O mesmo a gente faz com doce, com ultraprocessados. A gente ensina ao paciente que essa história de dia do lixo é a maior furada, né? Porque assim, nós não somos uma lixeira. Não. Né? Então eu já começo assim, gente, você é uma lata de lixo? Essa história do dia do lixo é a maior furada. Então assim, a gente fala hoje em refeições livres. Né? Deixa 2 ou 3 refeições livres para você também mostrar para o teu cérebro que quem manda é você. Né? A mentalidade de quem quer emagrecer, quem quer mudar hábitos, ela precisa mudar. Né? A gente não consegue resultados duradouros em mudanças radicais. Infelizmente, pouquíssimas pessoas vão conseguir manter esses hábitos. Então, é ensinado o dia a dia. Pega os erros, fala, esse mês você consegue não fazer o quê? Aí, depois a gente faz uma nova meta e o paciente, ele vai, né? Ele vai se encantando com os resultados. Aí ele viu que emagreceu, o cansaço diminuiu, o cabelo da mulherada parou de cair, a pele ficou bonita. Aí elas falam, então vou continuar, né? E aí fica mais fácil. E vem cá, sabe que a onda do momento é a caneta, né? Eu temia que esse assunto ia chegar. A onda do momento é a caneta, porque o resultado é rápido. Mas ninguém vai ficar utilizando a caneta o tempo todo. Não vamos discriminar a caneta. Ela tem uma importância. Ela tem uma importância. Mas junto, a pessoa tem que mudar os hábitos alimentares, né? Porque senão quando acaba de usar, acaba engordando novamente. Né? Eu vejo hoje em dia que a caneta é a nova cirurgia bariátrica, né? As pessoas tendem a buscar algo para serem emagrecidas, elas não querem emagrecer, né? Então, assim, a cirurgia bariátrica tem o seu valor, a caneta tem o seu valor, mas elas são um auxiliador do processo de emagrecimento. Então, vai usar a caneta para conseguir um emagrecimento mais rápido, mas você vai precisar manter esse emagrecimento, né? Então, precisa do nutricionista ainda ali, até porque a caneta vai gerar alguns efeitos colaterais no sistema digestivo. O paciente tende a ficar mais constipado, o estômago fica mais cheio, então tem que ter alguém para dar um suporte ali, né? E ele perde muita massa muscular se ele emagrece só com a caneta, sem nenhum profissional do lado. O educador físico para trabalhar exercício de força, o nutricionista para dar o aporte proteico. E aí a gente brinca que fica com aquela cara de Ozempic, que é quando murcha, né? O paciente perde muita massa muscular e a gente quer evitar isso. Então, assim, ela é um suporte, um plus,
mas o paciente vai precisar comer direito, vai ter que ter um estilo de vida ativo, porque senão parou de usar a caneta, o peso volta. O ideal, então, é procurar um nutricionista, procurar um educador físico para fazer todo o complemento. Um médico, né? O médico, porque hoje em dia é só com prescrição, ainda bem. Eu confesso que como profissional da saúde, eu fiquei feliz quando começou a vender só com prescrição médica. E, vem cá, agora, lançar a caneta nacional, ainda não chegou em todas as farmácias, né? Mas o efeito é o mesmo. Na verdade é o mesmo. E assim, o que as pessoas não sabem é que o que são os produtos dessa caneta, né? Na verdade, é estimular um hormônio que vive no nosso intestino, que é produzido pelo nosso intestino. Então, pessoas que comem essa quantidade de vegetais que eu falei, que tem hábito de comer fibra, semente, tem uma alta produção desse hormônio que tem nas canetas, que é o GLP-1, que é o hormônio que avisa o cérebro que o estômago tá cheio e a gente fica sem fome. Então, assim, tem estratégias nutricionais para aumentar o GLP-1 sem precisar usar a caneta. Boa, eu tenho visto alguns vídeos no Instagram e exatamente isso, que fala, o Monjaro natural, que é suco. Então, nada mais é do que isso, a alimentação correta. Exatamente, né? O que acontece? Eu preciso de duas coisas para aumentar esse GLP-1 no nosso intestino. Comer comida de verdade e uma dieta rica em fibras, né? Então, coloca ali um psyllium, uma aveia, sementes. E eu preciso de uma boa microbiota intestinal, que são as bactérias que moram ali no intestino. Isso só acontece se a gente diminui a quantidade de comida processada e aumenta a comida de verdade. Então, dá para melhorar a nossa saciedade, dá para ficar com menos fome, diminuir a compulsão, emagrecer melhor, só com alimentação mesmo. Celine, se a pessoa quiser uma consulta contigo, fala suas redes sociais, como é que pode fazer? Pode me achar no Instagram, lá no Instagram também tem contato de WhatsApp, e-mail. O meu Instagram é profa.celine nutricionista. Vai ser um prazer receber vocês lá. Tá aí o seu Instagram? Tá Isso mesmo, lá tem um drive com bastante material gratuito, então tem e-books para os pacientes baixarem, ler, porque eu realmente acredito que quando as pessoas souberem a importância que a alimentação tem na vida delas, elas mudam e voltam a comer bem. Celine, assim como eu falei por Marcos, você também já está convocada a vir mais vezes para dar dicas de nutrição, para a gente bater esse papo sensacional. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Muito obrigado por ter aceito o convite. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos agora com falar um pouquinho do direito. As coisas estão doidas no direito, viu? A gente volta já já. Em Santos, as vilas criativas transformaram a vida da Simone, da Iraci e de milhares de pessoas. E vamos avançar com a construção de uma unidade no Santa Maria. O Parque Valongo vem recebendo grandes eventos e também atrai famílias como a da Pamela. E não para por aí. A segunda fase vai trazer ainda mais avanços, como o novo terminal de passageiros. O DIC da Vila Gilda agora tem centro de convivência e uma policlínica novinha. É ou não é, Maiara? E a sua qualidade de vida vai avançar ainda mais com o Parque Palafitas. Hoje temos 87 escolas e investimentos no ensino em período integral. E vem aí a UMI Rei Pelé, que atenderá milhares de alunos como o Miguel. Esses são só alguns exemplos de avanços da nossa cidade. Então, fique ligado e seja bem-vindo ao Avança Santos, um conjunto de transformações para Santos ficar ainda melhor. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. 10 anos de experiência, Academia Time for Fit, a academia certa para a família santista.
Time for Fit. Aqui, sua motivação vira resultado. Coração verde e amarelo hoje sente uma saudade de olhar pra bandeira e sentir felicidade. Andam vazio no peito, um nó na garganta. É a falta que cê faz que a alma da gente clama. Volta Bolsonaro, o Brasil tá te chamando. Volta presidente, o povo tá te esperando. Volta Bolsonaro, o Brasil tá te chamando. Volta presidente, o povo tá te esperando. Volta capitão. Deus, pátria, família, a gente não esqueceu. É a força que nos move, o sonho que não morreu. Brasil acima de tudo é Deus. Acima de todos é Deus. Volta Bolsonaro, o Brasil tá te chamando. Volta presidente, o povo tá te esperando. Volta Bolsonaro, o Brasil tá te chamando. Volta presidente, o povo tá te esperando. Volta capitão. Muito bem, nós falamos sobre educação financeira, educação alimentar e agora a gente vai falar sobre o direito. Tempos difíceis nós estamos vivendo, mas vamos falar um pouco sobre isso. Estou recebendo aqui o Caliel, doutor Caliel, futuro doutor Caliel Campos. Muito bom dia, Caliel. Tudo bem com você? Muito bom dia a todos, muito obrigado por estar aqui, né? É um enorme prazer fazer parte dessa manhã, falando um pouquinho do direito e principalmente do papel do centro acadêmico nessa parte como sociedade também. E também Vinícius Almeida, esse jovem promissor que tem grande futuro na nossa cidade. Muito bom dia, Vinícius. Bom dia, Carlão. Fico muito feliz em participar mais uma vez aqui do seu programa, ao lado do Caliel Campos. Sempre uma oportunidade de a gente falar sobre os jovens da nossa cidade de Santos, da Baixada Santista, e nesse tema que é tão importante, sobre o jovem, no direito também, a gente poder levar essa conversa para a população. Caliel, como é que é? Você está no 4º ano de Direito? Isso, estou no 4º ano de Direito, já falta um ano aí, um ano e meio para me formar, e a gente está aprendendo bastante coisa e vamos seguindo. Bom, esse negócio de estar aprendendo bastante coisa, como é que você vê isso daí? Você aprende algo no direito constitucional, mas o que nós estamos vendo hoje é que largar a Constituição, largar as leis, pegar a pirâmide de Kelsen, e jogaram fora a pirâmide de Kelsen, virou, nem sei o que é aquilo mais, se é um pentágono de Moraes. A pirâmide de Kelsen virou pentágono de Moraes, porque o que der na cabeça é o que estão fazendo. E aí, como é que você vê isso daí? Você aprendeu uma coisa em sala de aula e outra você está vendo no mundo jurídico? Olha, eu até brinco que eu tenho que ter cuidado no que eu vou falar, porque com daqui certeza. a pouco a Polícia Federal pode bater até na minha porta, porque hoje o direito de expressão, né, liberdade de expressão, a gente está sendo polido, né? Mas em sala de aula, no direito constitucional, a gente aprende uma coisa, a professora, ela está apta, ela estudou, fez doutorado, mestrado, para explicar a Constituição em si, só que hoje, nos termos atuais, os dias atuais, a gente está vendo totalmente o oposto. Né, a gente vê o papel do STF, que é muito mais aliativo, muito mais importante perante a sociedade, e acaba aqui passando até por cima da Constituição em algumas das vezes. Né? E isso é pauta polêmica e a gente vê muitos debates sobre. Exatamente. E vem cá, vamos deixar isso de lado, que isso aí não é o assunto do dia. Como é que você está como presidente do Centro Acadêmico da Unisanta? Isso, eu sou presidente do Centro Acadêmico X de Dezembro, que é a Direito Unisanta. Hoje em dia eu fui eleito, já estou no Centro Acadêmico há 2 anos e meio, praticamente. Pô, bacana. E como que funciona aí o Centro Acadêmico? Quais são as suas atribuições?
O centro acadêmico é basicamente a representação estudantil perante a universidade e a sociedade, né? O centro acadêmico, a gente hoje, falo pela Direito de Santa, procura promover palestras, atividades acadêmicas para desenvolver o estudante academicamente falando, né? Para o estudante sair da universidade com uma bagagem, um conhecimento a mais do que em outras universidades, né? Então a gente tem o cuidado para isso. E também perante a sociedade, porque a gente pega alguns assuntos polêmicos em pautas, como, por exemplo, os descontos do INSS, e a gente faz uma capacitação e promove uma atividade de extensão para que os alunos possam ir às ruas orientando os aposentados a como reconhecer se estão sendo descontados indevidamente e procurar uma assistência judiciária gratuita, que temos na nossa universidade também. Pô, muito bacana. Vinícius, e você que sempre me traz cada jovem que você traz aqui, que eu falo assim, misericórdia, o Vinícius também tá atuando aí, correndo, né? Então, e aí? Estamos correndo algo importante que ele falou, que nós já estamos realizando também na prefeitura, em parceria do Parque Tecnológico com Católica, com a São Judas também, salvo me engano, que os jovens, eles estavam, se encerrou agora, mas eles estavam disponibilizando um horário dentro do Parque Tecnológico da nossa cidade, para que os idosos pudessem tirar as suas dúvidas a respeito dos descontos do INSS. São assuntos que estão beirando o nosso Brasil, a nossa cidade, e os jovens estão tendo a oportunidade de auxiliar esses idosos nessa condução também, não é isso, Calhão? É isso, exatamente desse jeito. Porque os idosos eles já sofrem alguma certa dificuldade em relação à previdência, né? Então, quanto mais a nossa sociedade, principalmente os alunos de direito, ajudarem, a gente consegue transformar a capacitação deles, o intelecto mais fácil. Eles conseguem essa assistência muito mais rápida. Muito bacana. Ô, Caliel, e você que também é lá na OAB, o que que você está ocupando lá? Eu faço parte do conselho, eu sou conselheiro do Conselho da Jovem Advocacia da OAB de Santos. E o que que faz o Conselho da Jovem Advocacia de Santos? Então, a gente procura trazer o estudante para a OAB, né? Porque às vezes há um abismo entre o estudante que está ali cursando seu direito e a OAB. E o Meirelles, o presidente Rafael Meirelles, que, diga-se de passagem, é um pai administrativo, eu brinco, falo que ele é um pai administrativo para mim, que ele me ensina muito a cada evento que eu faço na OAB, a cada evento que ele está presente na Unisanta. Então, ele procura essa proximidade e a gente tem diversas pautas. Hoje, por exemplo, teremos uma reunião, né, na OAB e vai procurar trazer mais essa proximidade, ligar. Bom, o que que você acha da educação, levar o direito na educação, na base Quando você estava o dia que a Audrey veio aqui, né? Estava no dia. Que eu até comentei com ela sobre o ensino do direito na educação, no fundamental. Isso não seria importante hoje para a população ter esse ensino? Seria muito importante, pelo menos o ensino médio, ter direitos fundamentais ali, né? Que estão ali na nossa Constituição. Principalmente até a gente poderia ir para o artigo 5º, que é tão falado da nossa Constituição também, eles já sairiam desenvolvidos, né? A gente teria uma mudança de mentalidade nos nossos jovens, acredito. E principalmente a nossa sociedade ela iria melhorar. Assim como eu acredito, não só o direito, mas a educação financeira também. Seria bem interessante. O próprio artigo 5º diz, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país as inviolabilidade, direito à vida, propriedade, segurança, moradia, né? Então, esses artigos que são invioláveis, nós estamos vendo cada vez mais que a nossa justiça, ela leva para o âmbito que a população começa a se perguntar, o que está sendo violável, né? A justiça, o devido processo legal, as coisas estão acontecendo no nosso Brasil, e cabe a gente, ao nosso redor, a gente conseguir tocar nesses jovens e dizer o seguinte, será que o caminho que nós estamos levando é o correto? Será que a gente não pode seguir uma outra maneira? Então, quando a gente vê uma juventude como o Caliels, um presidente ativo, ele trouxe aqui que é o Galinatti, para poder falar sobre o direito, né? Na Unisanta. Trouxe também a Raquel, que é uma outra, a Thelma Rocha, que é uma perita, né? Então, assim, traz nomes de relevância. O doutor Guido Palombo. Psiquiatria ele forense, trouxe também também. Então, assim, são jovens que estão mostrando, fazendo as coisas acontecerem. Saindo daquele discursinho de que vamos ajudar o jovem, vamos ajudar o jovem. Não,
o jovem que está também propondo ajudar a sociedade de uma forma efetiva. Assim nós seremos adultos melhores também. Por exemplo, você falou sobre o artigo 5º. Tem o artigo 37 que fala do trabalho do funcionalismo público, que quando a população souber que o funcionário público tem que trabalhar com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aí fala assim, pô, mas vem cá, isso aí, legalidade, tem que estar dentro da lei. Impessoalidade, independente de quem for, ele tem que trabalhar com impessoalidade, tratar todos iguais, pois todos são iguais perante a lei. Moral, pô, vem cá, isso que se funcionário público, quando eu falo, são todos funcionários públicos. Que atua na gestão, né? Pô, isso que ele está fazendo é moral? Tá público? Vem cá, o que o meu vereador faz? Tá lá público? Pô, não tá público. Pô, vem cá, o meu vereador tá trabalhando com eficiência? Não tá trabalhando com eficiência. Ele tá trabalhando mal. Então, quando a população souber os seus direitos, souber da Constituição, souber dos deveres, não só deles, mas também do funcionário público, nós teremos um Brasil melhor. Concordo plenamente nessa toada. Eu até enfatizo, o Vinícius falou bem de alguns nomes que a gente levou, né, como palestra para Direito Unisanta. Também teve o Nico Gonçalves, que agora está na Secretaria de Segurança Pública, foi palestrar também na Universidade de Santa Cecília, falando sobre segurança pública, junto com o Otaviano, que falou sobre cybercrimes também, que está em pauta. E eu gostaria de enfatizar que levar essa questão para os alunos do ensino médio seria benéfico também falar sobre um direito que hoje a gente encontra muitos casos, que são problemas, que é feminicídio. Sim. Deveria ser colocado em pauta também no ensino médio, ser enfatizado melhor, para que os casos eles possam diminuir e até parar de existir. Bom isso aí, né, Vinícius? Não, eu conversei até bastante com a futura deputada estadual, Raquel Galinatti. Ela vai assumir agora, né? Vai assumir em outubro. Opa, parabéns. Em outubro ela assume como deputada estadual, né? O governador vai indicar alguém para o Tribunal de Contas e aí ela vai assumir na vaga da Valéria Bolsonaro, né? Como deputada estadual também. Então, assim, é uma mulher que é ativa. Ela estava treinando na academia agora e ela deu voz de prisão pro cara. Eu vi esse vídeo. Ela tava treinando na academia. Que o rapaz, parece que o rapaz foi lá pra ficar enchendo o saco da mulher. Da ex-mulher, ficar né? Perturbando ela, não sei o quê. Ela foi lá e deu voz de prisão pro cara. Eu ainda falei pra minha esposa, eu falei assim, esse cara deu azar. Eu fui treinar na hora da Raquel, tava treinando, pô. O azar logo da Raquel. Então assim, o cara tem que se ferrar mesmo. Ela é dura, ela é firme. Porque ela aplica a lei, né? As pessoas falam, a pessoa é firme porque aplica a lei com rigidez. E a população não quer isso, né? Não quer que você frouxe e nem você aperte. Ela quer que você aplique na medida correta. Trabalhe com eficiência. Exatamente. Funcionário público tem que trabalhar com eficiência. Olha, cara, e quais são... Vem cá, uma pergunta. Foram vocês também que trouxeram o André Mendonça? Não, o André Mendonça, a gente quer trazer o ministro do STF, nós ele temos teve aqui na potencial. Unisanta, né? Ele foi pro mestrado. Foi certo. lá, pós-graduação, mestrado, mas o centro acadêmico não estava envolvido. Abriu para graduação, mas o centro acadêmico não se envolveu. O centro acadêmico vai querer trazer, sim, o ministro do STF para falar sobre Constituição. Traz o Moraes, então. Não, fala sobre Constituição. Tinha um... Nosso tempo tá. Tinha no meu primeiro ano de Direito, eu cursei Direito, falta eu terminar. No meu primeiro ano de Direito, tinha um menino que ele era fã do Moraes, o livro do Moraes. Aí, há pouco tempo, ele ateou fogo no livro. Falou assim, é tudo palhaça, tudo mentira o que ele escreveu. Eu era fã dele, mas ele... Tudo que ele escreveu não coloca nada. Escutei muitas frases assim, mas a gente quer falar também da Constituição e principalmente em época eleitoral. Traz o André Mendonça, que vai ser na próxima... Presidente do vai TSE, ser né? o presidente do TSE. E o André, a gente procura trazer uma gama diferenciada de ministros, né? Mas o André Mendonça foi sensacional na palestra que ele deu, os alunos saíram assim... Santos. Ele é de Santos, eu conheço o sobrinho dele, ou até passar pro Vinícius entrar em contato, quem sabe encurta
Facilitar. Esse caminho aí, né? Facilita, a gente ajuda e traz. Seja bem-vindo na nossa Casa Azul de novo. E ele vem com certeza. Ó, nosso tempo é curto, foi um programa mesmo. Você também já está convocado para falar mais. Quando tiver palestra, pode avisar, que a gente também dá o recado. Vinícius, você sabe disso, a gente vai avisar a população, se for aberta a população, se for aberta... essas palestras são abertas a estudantes de direito de outras universidades também? São abertas para o estudante de direito da Baixada Santista. Teve a criação agora da Liga Jur, que foi a união de todos os centros acadêmicos da Baixada Santista. Inclusive, no dia 10, Galinatti, a doutora Raquel Galinatti, foi convidada para palestrar lá. Dia 10, daqui a 2 dias. Para a gente ser breve, faça o convite. Quarta-feira que vem, vai ser na quarta-feira que vem, no dia 10 de setembro, às 7 horas, na Universidade Metropolitana de Santos, na Unimes. Você está convidado a fazer presença nesse grande evento que reúne os centros acadêmicos de direito da Baixada Santista. O Caliel, como presidente da Unisanta, representa, né, uma universidade grande, de relevância, com peso dentro desse centro acadêmico, para que os jovens possam discutir cada vez mais o direito e essa união que é importante, né, Caliel? E além da doutora Raquel Galinatti, teremos também o doutor Rafael Quaresma. Doutor Rafael Quaresma. E o doutor Eugênio Malavase também. Então são 3 nomes assim que é imperdível. Eu não vou perder, eu amo direito. Então você aluno, você, por exemplo, não só aluno, mas também da população, está convidado para comparecer no aula do dia 10 conosco. Com todo respeito aos outros cursos, mas o direito... é minha paixão. O direito é minha paixão. Direito, todos precisam do advogado, todos precisam da gente. Todos. O médico precisa, o nutricionista, o educador financeiro, todos precisam. O direito se mete em tudo. E o advogado precisa de advogado. E intrometidos. Intrometidos também. Sensacional ter recebido vocês aqui. O programa Sua Informação fica por aqui. Tenham uma excelente semana. Curta o seu feriado, final de feriado. Semana que vem estamos de volta. Eu desejo a todos um forte e glorioso abraço.